Bom dia a todos. Depois dessa ótima palestra com o Cristiano da Shell, dando uma introdução do nosso dia hoje para falar de descarbonização e transição energética. Temos mais uma convidada ilustre hoje para falar sobre o papel da inovação no estabelecimento dos hubs de captura e armazenamento do CO2. Eu quero convidar aqui para subir ao palco comigo Maísa Pimenta Goulart. Ela nada mais é que a gerente executiva do Centro de Pesquisa da Petrobras, nosso CENPES. E ela lidera a equipe responsável por desenvolver mais de 900 projetos de PDI no nosso país, com diversas empresas e instituições parceiras. Então, por favor, uma salva de palmas para Maísa Pimenta Goulart. Vamos começar, então, a falar um pouco de aspectos mais específicos depois da introdução do Cristiano, para falar dos hubs de captura e armazenamento de CO2. E não vou enrolar mais, não. Vai ser a palestra sua, depois a gente conversa um pouquinho mais, tá, Maísa? Aqui está o passador, se você quiser usar. E... Acho que... Você quer que eu pegue outro? Pode ser. Pode ser, fica à vontade. Bom dia. Primeiro também agradecer. Estão ouvindo bem? Agradecer o convite da ANP para estar aqui nesse palco. Falar depois do Cristiano é fácil. Quem estava aqui assistiu a palestra. Não estou ouvindo bem, não. Peraí, Maísa. Não. Será que Quer é só usar isso aqui só melhor? eu mesmo? Não. Mais perto, mais perto. Acho que era... O meu está melhor. Vamos garantir a passagem de conhecimento aqui. Vamos ver, assim ficou melhor? Acho que sou eu, né, Kiko? Então, estava falando, palestra maravilhosa aqui do Cristiano, falando antes de mim. E acho que ele já deu vários spoilers da minha apresentação. Então, quem estava aqui já está craque em alguns cenários. Mas vou passar principalmente para quem chegou agora. Minha apresentação também tem, acho que, a mesma estrutura que o Cristiano, da apresentação do Cristiano. A gente fala um pouco de mundo, de cenários. Depois a gente fala de Petrobras. Depois a gente fala de CENPES, de tecnologia. E realmente desse papel importante que a tecnologia tem na viabilidade da transição energética. Se não está... Show. Então, só começando aqui com cenários, um pouco até que apareceu bastante na apresentação na primeira parte da apresentação do Cristiano. Acho que hoje já tem um consenso que a transição energética não é uma ruptura, não é um dia é de um jeito, no dia seguinte começa, ela é realmente, como se diz, é uma transição. A gente ainda vai precisar do óleo durante muito tempo. Em qualquer um dos cenários que a gente avalia, mesmo em 2050, o petróleo ele ainda tem um papel importante na garantia da segurança energética da sociedade. E a gente olha o Brasil como um papel importante nesses cenários futuros. Então, mesmo considerando o cenário de que todas as iniciativas que estão anunciadas hoje realmente acontecem e dão certo, mesmo considerando esse cenário, lá no futuro, o Brasil tem aí uma expectativa de contribuir com 5% da produção mundial. Mas para contribuir de forma responsável com esses 5%, a gente precisa que esse óleo seja duplo resiliente, que ele seja a um custo acessível e descarbonizado da melhor maneira possível. Estou apanhando ainda com o direcionamento aqui do... Se a equipe puder ajudar a passar aí o slide. Pô, o Cristiano estava craque com isso aqui, por que eu estou me enrolando? Foi. E aí, pegando esse gancho, né, da produção de petróleo que precisa ser descarbonizada e acessível, a gente entende que o CCUS ele tem um importante papel na garantia desse, com três pilares. O CCUS ele pode, sim, garantir esse consumo. Não é uma questão de que eu faço o CCUS para garantir o consumo. É dado que
mesmo no cenário mundial, a gente ainda vai precisar do petróleo, a gente precisa que esse petróleo seja descarbonizado e acessível, o CCUS ele aparece como uma ótima tecnologia para viabilizar isso. Além disso, algumas indústrias elas vão ter muito mais dificuldade de reduzir suas emissões do que outras. Por exemplo, o cimento, que a maior parte do cimento, a indústria cimentícia, ela responde por 8% das emissões mundiais, e a emissão dela não vem do consumo energético, ela vem do próprio processo de produção do cimento. Muito mais difícil de ser descarbonizado, e para isso a tecnologia de CCUS pode vir como uma forma de descarbonizar essas indústrias que são de difícil descarbonização através da eletrificação, através da troca de combustível por combustível renovável. E como um terceiro ponto, dado que o mundo, assim como o Cristiano falou na apresentação anterior, é muito diferente. Hoje a gente ainda tem 600 milhões de pessoas sem acesso à energia, dado que a gente precisa de garantir uma condição equitária no mundo para poder fazer essa transição energética justa. As soluções CCUS que tornam negativo, ou seja, que retiram carbono da atmosfera ou que capturam carbonos de fontes biogênicas, no caso do Brasil, uma grande oportunidade para, por exemplo, nas usinas de etanol, isso pode ajudar a descarbonizar a conta, fechar a conta no total, né? De forma que a gente garanta o acesso à energia a todas as pessoas. E aí, assim, pegando esse gancho do slide anterior, justamente isso, né? Hoje, a meta da Petrobras é contribuir e liderar no Brasil a transição energética justa, essa que está baseada nesses 3 pilares: acessível, confiável e limpa. E hoje, como está no mundo? Opa! Acho que teve Quando a gente olha o cenário mundial, a gente já tem hoje 40 projetos em operação de CCUS no mundo. A maioria deles, mais de 70%, são para propósitos de OR, né, de recuperação avançada de óleo. Mas a gente já tem 40 sistemas, os projetos CCUS em operação no mundo, que soma 50 milhões de toneladas, reinjetando e evitando que 50 milhões de toneladas de CO2 sejam despejados na atmosfera. Mas quando a gente olha esses 40 projetos no mundo e a gente soma a eles os mais de 300 que estão sendo anunciados, mesmo assim, a gente chega a uma capacidade de CCUS da ordem de 360 milhões de toneladas ao ano. Soma-se os 40 projetos em operação, que dá 50 milhões de toneladas por ano. Somos mais de 300 projetos anunciados, que juntos vão dar lá pouco mais de 350, 360 milhões de toneladas no ano. Mas quando a gente olha a projeção do que a gente precisa, a gente está falando da ordem de gigatoneladas. Então sim, é uma tecnologia que pode vir auxiliar e contribuir de uma forma bastante efetiva para a transição energética. Alguns relatórios, como esse do New Energy Outlook, mostram que os investimentos CCUS precisam crescer entre até 2030 em mais de 40 vezes. Então, sim um futuro bastante promissor e por isso a gente tem olhado ele com bastante cuidado. E aí, assim, esse é o cenário mundo, vindo um pouco para o cenário Petrobras. E como está a Petrobras posicionado nesse mundo? Hoje a Petrobras tem o maior maior projeto de CCUS em operação do mundo, é da Petrobras, avaliado por institutos internacionais. 25% de todo o CO2 injetado no mundo no ano de 2023 foi reinjetado pela Petrobras. Isso trouxe para a gente um diferencial competitivo bastante significativo, uma experiência de fazer a captura e o armazenamento geológico bastante significativo que com certeza vai nos impulsionar nesse cenário mundial. Então, hoje a gente tem a meta de até 2025 duplicar
toda a injeção de CO2 que a gente fez de 2008 a 2022. Então, de tudo que a gente reinjetou de 2022, esse gráfico aqui de baixo, de reinjeção acumulada, a gente terminou 2022 com a marca de 40 milhões de toneladas de CO2 reinjetadas e a gente espera nos próximos 3 anos reinjetar mais 40. É fazer em 3 anos o que a gente fez nos últimos 14 anos. E essa jornada, ela foi muito baseada em desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente olha lá em 2008, a primeira separação de CO2 em reinjeção, e a gente vê uma jornada de grandes desenvolvimentos tecnológicos que tem permitido essas marcas e que tem feito com que a gente acredite nessas metas para o futuro. Então, o poço offshore mais profundo, com uma profundidade de mais de 2.000 metros reinjetando CO2, a aplicação do método WAG, que é um método mais eficiente para aumentar o fator de recuperação dos campos de petróleo, que utiliza um misto entre água e gás, e esse gás com CO2, um papel importante de entender como o CO2 funciona dentro dos reservatórios. E agora, mais recentemente, o primeiro sistema entra em operação em 2027, 2028, o HICEP, uma separação submarina, em que a gente separa no fundo do mar o gás rico, né? o gás rico em CO2, usa uma grande propriedade do CO2, que é, dependendo de temperatura e pressão, você consegue bombear ele como um líquido, e a gente usa essa característica dele para poder fazer essa separação e bombear com bomba centrífuga para dentro do reservatório. Então, hoje, quando a gente olha a Petrobras, a gente já tem o maior hub de CCUS em operação do mundo, mas quando a gente olha para o futuro, a gente vê 2 fases. Uma, como uma grande oportunidade para a descarbonização das nossas próprias operações, e no futuro, como um novo modelo de negócio, dada a nossa competência, dado o nosso desenvolvimento, dada a nossa experiência e dado, principalmente, a importância que essa tecnologia tem na transição energética, a gente olha também o CCUS como um possível novo negócio, ou seja, a gente pegar as emissões de outras indústrias que não a nossa, para poder prestar esse serviço de armazenamento e contribuir com isso com a descarbonização de outras indústrias que não apenas as nossas refinarias. Então, e olhando, né, para o Brasil, a gente vê um grande potencial para esse novo negócio, né, que é só um mapa de que o tamanho da bola que significa a concentração de emissões, então a possibilidade de diversos hubs, né, a gente vê isso como uma grande oportunidade de diversos hubs de CCUS no Brasil. Então, estou indo aqui para a minha terceira fase, terceira parte da minha fala aqui, minha última parte. A gente falou um pouco de mundo, de como essa tecnologia de CCUS é promissora, como ela pode contribuir, como não é só a Petrobras falando, é diversos relatórios de agências internacionais, de como essa tecnologia ela vai ser necessária nesse mundo em transição. A gente olha a Petrobras num contexto de toda uma experiência que ela já tem nessa tecnologia. E agora vamos olhar para dentro do Centro de Pesquisa da Petrobras, que sempre teve esse papel de ir à frente dos negócios, né? A gente sempre teve esse papel de olhar o desenvolvimento tecnológico e pavimentar um caminho para que a empresa pudesse seguir em seus negócios. Isso não vai ser diferente na transição energética. Uma coisa que eu já falei em outros fóruns, né? Se a gente olhar a transição energética somente do ponto de vista de políticas públicas, significa que a gente vai ficar achando a equação de quem é que pode pagar a conta, dado que, não, é mais caro, então vamos ver como é que a gente faz da melhor forma possível o pagamento dessa conta. Mas se a gente olhar a transição energética do ponto de vista de uma responsabilidade de desenvolvimento tecnológico, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais justa. Então, por isso, acho que todo mundo que está aqui nesse espaço, né, o Daniel falou, a gente olha ali as startups, olha a Reps, olha todo mundo tem essa responsabilidade do desenvolvimento tecnológico que vai contribuir para a transição energética justa. E aí, quando a gente olha para o CEMPS, a gente tem uma linha de pesquisa focada
no CCOS. A linha de pesquisa, o SEMPS, ele possui algumas linhas de pesquisas, ele tem linhas de pesquisas nos nossos ativos atuais, ele tem linha de pesquisa que olha para o óleo e gás do futuro, e ele tem linhas de pesquisas em renováveis, combustíveis de baixo carbono e tudo mais. E uma das linhas de pesquisa que os SEMPS têm justamente é CCOS, e a gente direciona nessa linha de pesquisas 4 desafios. A captura, todas as tecnologias necessárias para capturar o carbono, o transporte e logística, como que eu faço esse CO2 chegar nos melhores pontos de armazenamento, os poços, como que eu faço, como eu encontro aqui, né, a configuração para esses poços, como esse poço para a reinjeção de CO2, e como que eu faço, onde eu encontro, né, os melhores pontos para armazenamento, e como que eu faço o monitoramento desse CO2 que é reinjetado. Então, para cada um desses 4 pilares, a gente desenvolve diversos projetos para solucionar qualquer gap tecnológico que tenha nessas 4 dimensões. E só para trazer assim, um dos projetos de destaques dessa linha de pesquisa é o Hub de CCS no Rio de Janeiro, em que a gente vai fazer a captura de CO2 emitido na UTG CAB, uma das nossas instalações, vai transportar ela para um reservatório salino, ali em que o poço vai ficar em Barra do Furado, e a gente vai testar aqui diversas tecnologias justamente naqueles pilares, ou seja, diversas tecnologias. Esse é um projeto de P&D, ele tem teste de N tecnologias, tanto do ponto de vista de armazenamento e monitoramento, quanto do ponto de vista de como que eu faço esse transporte através de um duto que já existe, quais são os monitoramentos, o que eu preciso de mudar nesse duto, como que eu entendo o comportamento do CO2 ao longo do tempo e como que eu faço essas simulações, e claro também a captura e o poço de CO2. Então é um projeto que, além de dar algumas respostas do ponto de vista técnico, ele também nos dá algumas respostas do ponto de vista comercial, quais são os custos, como que é a operação, como que isso funciona, que vai ser muito importante para futuros projetos de hub, e ele também ajuda com que a gente discuta regulação, discuta licenciamento. Então, realmente é um papel dos projetos de PDI, de como eles preparam o caminho para os possíveis negócios. E olhando mais para frente, né, do ponto de vista de tecnologia, a gente não para aqui, né, não o futuro aqui é infinito, né, do ponto de vista de tecnologias, mas quando a gente começa a olhar outras tecnologias que vêm surgindo, a gente também está ali procurando desde membranas mais eficientes para a captura de CO2, ou seja, a gente já começa a entrar num ciclo de gaps, de tecnologias que são existentes, mas que você pode buscar uma maior eficiência dela. Quando a gente vai falar de diversas tecnologias que vem surgindo para esse armazenamento geológico, para como que a gente entende os melhores pontos e quais são as melhores formas, né, de fazer o armazenamento de CO2, as tecnologias de monitoramento, medição e verificação, a parte de CCS em gases exaustos. Aqui quando a gente olha o piloto, a gente está falando numa corrente rica de CO2, quando a gente está falando do hub de operação que a gente também está falando de uma corrente rica de CO2. O desafio de quando a gente vai para gases exaustos, que são correntes que o CO2 estão muito disperso, o desafio tecnológico, principalmente de viabilidade econômica, é muito maior. Então, estamos falando da produção de hidrogênio azul. A Petrobras nossas refinarias já é a maior produtora de hidrogênio do Brasil e a maior consumidora. Então, uma grande oportunidade da produção do hidrogênio azul, que associa o hidrogênio cinza à captura de carbono e a descarbonização, a produção de produtos renováveis a partir mais descarbonizados a partir do hidrogênio azul. Novos materiais, a gente está falando de transportar para hubs, e qual é a forma de transportar, qual o material que se transporta, quais são os riscos de se transportar o CO2. Conversão de CO2, então estamos falando aqui dos combustíveis sintéticos, e-metanol, e-SAF, que fala com uma outra linha de pesquisa do SEMPS muito ativa, que é a de desenvolvimento de novos produtos de baixo carbono. E
por assim em diante, a gente pode falar de DAC, de óxido de combustão, de hubs de Power CCS para as nossas unidades, para a descarbonização das nossas unidades. Quando você pensa no horizonte, no cenário Brasil de óleo e gás, a gente está falando de grandes reservatórios, muito afastados da costa, em que faz todo sentido se pensar numa unidade gerando energia para várias unidades, e essa unidade gerando energia que ela tenha o CCS, ou seja, que ela gere energia limpa, ou energia descarbonizada, melhor dizendo, para todas as unidades que estão em operação. Isso falando muito com essa ambição, que começa com o que a gente já fez, né, essa história, né, que começa com o que a gente já fez, que passa pelo piloto, que vai nos trazer muitas respostas do ponto de vista técnico, comercial e regulatório, que vai para que permite, né, que viabiliza hubs comerciais e que contribui para um 2050, né, net zero. Então, só para finalizar, a gente entende que o mundo ainda vai precisar de óleo durante muito tempo, e esse óleo ele precisa ser duplo resiliente. A gente precisa de garantir uma transição energética justa, em que o óleo é mais barato e mais descarbonizado. O CCUS é apontado como uma das tecnologias chaves para atingir essa dupla resiliência. A indústria de óleo e gás ela possui expertise fala muito com as competências do óleo e gás. Quando a gente olha para dentro da Petrobras, a Petrobras tem um grande diferencial por ter o maior hub de CCUS em operação no mundo. Ela pode ajudar vários setores industriais. A gente não está falando aqui só da indústria de óleo e gás, de novo, muito parecido com outras falas daqui, né? Como que a indústria de óleo e gás consegue financiar, mas também contribuir, trazer energias que descarbonizam outras indústrias. E hoje a regulação é uma variável-chave no Brasil. A gente já vê a regulação começando a amadurecer e ser colocada, mas com certeza todos esses projetos, eles realmente vão ser dependentes dessa finalização da regulação no Brasil para hubs CCUS. Obrigada, Mari. Muito bom. Maísa achou um espacinho para a gente na agenda, né? Não só ontem, ela participou de um painel para falar do portfólio de investimentos de Pereira Petrobras, e hoje aqui está para falar do caso mais específico, né, dessa implementação do hub de CCS. Então, Maísa resumiu muito bem até o próprio papel do PDI e a expertise que a Petrobras hoje já tem em CCUS, no sentido de EOR, né, de melhoria avançada, e como estão caminhando para a parte, para o sentido, né, de descarbonização dos próprios processos e até de outras indústrias. E eu queria pedir a você, Maísa, se você pudesse aqui... a gente viu que o CCUS, sabemos que o CCS é muito intensivo em investimento e pode demorar bastante, né, para a gente conseguir implementar um hub de CCS. Então, nesse sentido de ir para além da EOR, né, da descarbonização dos próprios processos e de outras indústrias, quais são os principais desafios do ponto de vista da Petrobras? Na ANP, a gente, esse ano, publicou um relatório para a implementação da regulação de CCUS no Brasil. E a gente colocou lá também, do ponto de vista, né, da agência reguladora, quais são os principais desafios para a gente chegar com essa regulação. Mas aí, do ponto de vista da Petrobras, resumindo aqui um pouco da sua apresentação, quais seriam esses principais desafios para a gente ir para além do projeto piloto CCS e chegar esse objetivo de ter também a descarbonização do processo da própria Petrobras e de outras indústrias, inclusive? Perfeito, Mário, obrigada. Desculpa que eu sentei porque eu não consegui alcançar o fone em pé. E eu falei assim, vou sentar, porque ele está preso na cadeira. Eu acho que assim, quando a gente fala do ponto de vista de desafios, eu até falei bastante aqui sobre essa questão da tecnologia. Eu acho que essa é a parte que sempre foi, historicamente, um desafio para a Petrobras. A Petrobras foi uma empresa que precisou abrir espaço
para ser o que ela é hoje e abrir espaço tecnológico. A gente estava produzindo em terra, precisou de produzir em águas rasas, águas profundas, águas ultraprofundas, e um belo dia eu falei, não, temos que produzir abaixo da camada do sal, e aí veio o pré-sal. Então, ela sempre foi uma corrida tecnológica para garantir o futuro da empresa. Então, CCUS não vai ser diferente, embora a gente já tenha esse hub, que eu falei diversas vezes, tem muito desafio tecnológico para garantir a segurança, para garantir a economicidade, para garantir a eficiência desse tipo de operação. Então, o desafio tecnológico é um grande ponto. Acho que o outro você já falou bastante. A gente precisa do desafio da regulação. A gente precisa, e o Cristiano falou anteriormente, assim, de forma bastante positiva do cenário Brasil, de estabilidade regulatória. O Daniel reforçou o papel de uma agência reguladora forte para manter a estabilidade regulatória, e todo novo negócio ele é calcado nisso, né? Ele precisa dessa estabilidade regulatória. Então, a gente vê muito bons olhos os avanços, né, das discussões na Câmara, no Senado, já algumas definições de da regulação por parte da ANP. Vemos assim, o assunto avançar de uma forma muito positiva. O mercado de crédito de carbono no Brasil também para a gente é importante. Quando eu mostro o avanço em fases, você vê que a gente começa com a descarbonização da nossa própria, da nossa própria operação, mas quando a gente vai para um terceiro cenário, que é prestar serviço para outras indústrias, quanto mais estabelecido tiver o mercado, mais fácil, mais informações a gente tem para viabilizar os projetos. Então, eu diria que sim, essa duplo pilar, tecnologias e regulação, para que a gente realmente tenha as informações necessárias para aprovar projetos que são de CAPEX altíssimos, comparável aos CAPEX da indústria de óleo e gás, né? São projetos de altíssimo capital para serem viabilizados. Acho que esses dois pilares são bastante importantes, são um desafio que a gente vê hoje. Muito legal. Para diminuir os riscos, né, a gente tem tanto o PDI, acho que a Petrobras já vem utilizando isso, né, o projeto piloto CCS Cabiúnas, né, a gente já anda conversando Petrobras e ANP para utilizar os investimentos de PDI previstos na cláusula dos contratos de exploração e produção de óleo e gás, que a Petrobras tem. E, do ponto de vista da ANP, né, no relatório que nós preparamos na agência e publicamos esse ano, está no site de implementação da regulação do CCUS. Um dos pontos que a gente também coloca como desafio é a própria questão da comunicação, né, da licença social que o CCS tem. A gente fez uma pesquisa, né, comparando com outros países. A gente vê que em alguns países foi mais desafiador, né, mostrar os benefícios da implementação do CCS. Então, mas vocês na Petrobras têm alguma estratégia da parte de comunicação para a gente garantir essa licença social da implementação dos projetos de CCUS no Brasil? Perfeito, Mariana. Isso é essencial, e eu acho que para tudo que a gente faz, né? Há muito tempo atrás, uma época que provavelmente a gente não era nascida, a indústria não sofria tanto, né? E eu acho que sofrer não é nem a melhor palavra para isso, porque eu acho que está certo mesmo, né? A gente precisa dessa licença social para operar na indústria que a gente está. Então, hoje, a Petrobras valoriza muito isso, mesmo nas nossas atividades atuais, mesmo em locais que a gente já está há 70 anos produzindo. Mesmo assim, a gente tem um investimento contínuo em comunicação com as comunidades, com os setores públicos, em como que a gente faz com que tanto a comunidade quanto o setor público entenda as nossas operações e veja o nosso impacto naquela região como um impacto positivo. Eu acho que no CCUS não vai ser diferente. A gente precisa de trabalhar com os órgãos públicos, precisa de trabalhar com as comunidades, com a sociedade e realmente demonstrar com ações, a gente tem buscado isso, o impacto positivo que a gente pode trazer para aquele lugar, né? Então, é fundamental essa comunicação. A gente não pode achar que vai ser que é fácil de explicar. A nossa indústria ela precisa de trabalhar muito a tradução
né? Muitas vezes a gente não sabe falar a língua de outras indústrias, da sociedade. A gente precisa de trabalhar muito como se faz isso. E acho que a Petrobras tem tido um sucesso e tem investido bastante nos negócios que a gente tem hoje, mas principalmente a gente tem colocado ali um plano de comunicação bastante forte para esses negócios que pode vir para o futuro. Então, Que bom, é bem importante mesmo a gente caminhar, né, e comunicar muito bem para a sociedade os benefícios, né, da nossa indústria e principalmente da descarbonização, né, para a gente não demonizar e ver como que, na verdade, a indústria de petróleo pode, na verdade, ajudar, né, essas outras indústrias hard to abate, né, de difícil abatimento, no caminho da descarbonização para a gente tornar a indústria brasileira competitiva como um todo. Um outro ponto também, Maísa, que a gente tem no relatório de implementação da regulação do CCUS, a gente coloca dois grandes exemplos, né, de projetos para implementar no país, né, como que nós estamos hoje. A gente está com esse projeto piloto que você apresentou aqui de Cabiúnas, né, que utiliza investimentos de P&D, e a gente cita também outro exemplo da FS Solutions, né, que é mais no sentido de BECS, né, de bioenergia, CCS com bioenergia. E nesse caso eles não utilizam dos investimentos de PDI, né? Já é um projeto comercial, e quando a gente conversa com eles, a gente entende que eles têm incentivos, né? Que a gente entende que, como você comentou, o CAPEX é muito alto para a implementação dos projetos CCS, e no caso da FS Solutions, com o BECS, eles têm o incentivo do RenovaBio. E aí até gostaria de te perguntar, né, como que a Petrobras visualiza esse caminhar para a implementação do CCS com essas incertezas não só da implementação da regulação do CCS em si, né, da operação, da implementação do projeto, mas também do incentivo do mercado de carbono, né, porque falta esse incentivo e, no caso do BECS, pelo menos tem RenovaBio, e nos parece, né, que a FS Solutions consegue ou demonstra conseguir caminhar mais, porque já tem uma cenourinha, né, para irem adiante. Então, como que a Petrobras vê isso? Bom, perfeito, Mari. Eu acho que quando a gente quando a gente foi para essa ideia do projeto de PDI, foi justamente para acelerar alguns passos. A gente tem riscos tecnológicos ainda no desenvolvimento desse tipo de CCUS que a gente está fazendo, e a gente precisa dessas respostas tecnológicas. A gente não podia ficar parado esperando para que senão a gente ia ficar no ovo ou a galinha, né? A gente não faz porque não tem tecnologia, não tem tecnologia porque não tem viabilidade econômica ainda para fazer, e aí você fica nesse círculo e não consegue. Então alguém precisa de sair do círculo, e quem saiu foi a tecnologia. Tá bom, eu vou lá e eu faço um desenvolvimento, e aí, mais uma vez, é muito bom que a gente tenha a cláusula de incentivo. Isso traz estabilidade, isso sustenta essas iniciativas. E aí depois, quando a gente olha aqui na nossa próprio mapa, a gente vê que a gente primeiro pensa em ir para a descarbonização das nossas próprias operações. Isso pode até acontecer em paralelo, mas quando a gente olha a descarbonização das nossas próprias operações, a gente tem ali já alguns incentivos, que é o próprio mercado global, é acreditar que no futuro, né, é olhar para os cenários, mais do que acreditar, é olhar para os cenários e ver que no futuro só vai sobreviver quem tiver um óleo que é aceito pela sociedade. Então, a gente tem esse incentivo para olhar. Mas, com certeza, aquela terceira fase, ela pode que é prestar serviços e, com isso, crescer muito esse mercado no Brasil. Ela pode depender só do mercado voluntário, ou seja, só de outras empresas como a Petrobras, que voluntariamente quer descarbonizar, porque ela olha para o mercado e entende que lá no futuro isso vai fazer diferença, isso traz um diferencial competitivo para a empresa, ou a gente pode ter o mercado regulado e isso realmente ser mais claro de quem a regra está ali estar um pouco mais claro. Com certeza, com os mandatos, com o crescimento com a regulação de mercado de carbono, fica muito mais claro esse terceiro cenário. Ele é impossível? Não é impossível. Ele, assim, mesmo antes do relatório, por causa do mercado voluntário, mas ele é muito mais difícil de viabilizar, diferente do caso da IFCS Solution.
Entendido. Que bom que nós temos, né, a cláusula de PDI para ajudar a diminuir os riscos da implementação do CCS. E, diferentemente de outros países, né, como somos um país em desenvolvimento, a gente não tem o governo financiando tanto a implementação do CCS como a gente vê em outros países. Então, que bom que no Brasil nós temos uma Petrobras, né, do seu tamanho, da sua capacidade, para nos ajudar a iniciar esse trajeto para implementar o CCS no nosso país. Então, agradeço mais uma vez a sua participação. Teremos ainda outros 2 painéis para falar de CCS hoje, sobre a regulação e sobre projetos, tecnologias de CCS que a gente já tem sendo desenvolvido no país com a utilização de investimentos de PDI, não só da Petrobras, mas de outras operadoras que têm obrigação de investimentos por conta da cláusula de PDI presente nos contratos de exploração e produção de óleo e gás no Brasil. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E encerro nossa palestra de hoje com nossa convidada ilustre. Muito obrigada, Mari.